E aí, você acha que dá para amamentar bebê prematuro? Quando a gente fala de bebê prematuro, é algo muito generalizado, porque o bebê prematuro pode ser que ele tenha nascido antes de 28 semanas. A gente tem aí casos de 24, 25 semanas que sobreviveram, na história, mas são raros, e bebês até 36, 37 semanas. São bebês muito diferentes, que se desenvolveram mais ou menos na barriga, que deu mais tempo. Tudo isso vai fazer com que eles nasçam com características e capacidades diferentes. Por exemplo, a partir da 34ª semana, que a gente garante que o bebê pode nascer com a capacidade de fato coordenar a sucção, a deglutição e a respiração, porque lá na barriga, com o cordão umbilical, ele respira pelo cordão, ele não faz esforço nenhum para deglutir, ele se alimenta pelo cordão, ele só deglute o próprio líquido amniótico e ele não tem essa sensação de fome, ele não precisa respirar. Então é com 34 semanas que o pulmão já está mais formadinho, que o bebê de fato vai conseguir respirar e vai conseguir coordenar, sucção, deglutição e respiração. E mesmo assim, se ele nascer de 34, 35, pode ser que ele nasça com outras questões. A gente precisa estabelecer que o bebezinho, ele tem uma estabilidade clínica, que ele não precise mais respirar com ajuda, se alimentar por sonda, para daí sim a gente levar esse bebê para o peito. E assim como tem bebês que antes de 34 semanas podem conseguir ir para o peito, porque uma vez aqui fora ele vai ser exposto a vários estímulos que podem fazer com que a idade dele vai se igualando a um bebê não prematuro, mas isso pode acontecer até 2 anos. Tá? Então, se o bebê nasceu, não importa exatamente a idade gestacional, mas ele ainda não pode ir no peito, porque ele precisa ter uma estabilidade clínica, o que a gente precisa fazer na primeira hora pós-parto? A partir da primeira hora pós-parto, essa mãe precisa começar a trabalhar na produção de leite. Ter uma rotina de ordenha para que o leite dela desça dentro do período esperado, que é em 3, 4, 5 dias, e a partir disso ela fazer essa manutenção da produção, porque uma vez que o bebê não está indo no peito, o corpo começa a entender que talvez ele não precise produzir tanto leite, essa produção vai caindo e aí quando o bebê finalmente for para o peito, talvez essa mãe não tenha leite suficiente. Então é muito importante trabalhar em paralelo à produção de leite dessa mãe. Então, se o hospital permitir, pergunte sobre a colostroterapia, que nada mais é do que a mãe ordenhar manual gotinhas de colostro. Gente, umas gotas mínimas mesmo, coloca na parte, eles passam na bochechinha do neném, por mais prematuro que ele seja, porque ele não vai precisar engolir, já vai dar uma colonizada no bebê, vai começar a montar a flora daquele bebê com toda a produção, com toda a riqueza que o colostro oferece. Então é muito importante que o bebê consiga ter acesso à colostroterapia. Por questões protocolares, nem todo hospital vai permitir que a mãe ordenhe com a mão, mas tudo bem, se ela conseguir alguma coisa com a bomba, já tá muito bom. Vocês podem recorrer ao método canguru, que vocês encontram na internet, que ele fala exatamente quantos ml, muitas vírgulas, você coloca dependendo do peso do bebê, de acordo com a idade gestacional do bebê. Independente da colostroterapia ser realizada ou não, de qualquer forma, você precisa manter a ordenha, a rotina de ordenha, para o seu corpo entender que você tem que produzir, tem que manter a produção de leite. E assim, geralmente as mães ficam bastante tempo no hospital, às vezes 12 horas no hospital, porque mãe não é visita, a mãe é a mãe, então ela pode ficar, ela deve ficar ali na UTI, pode ficar no lactário. O hospital geralmente recomenda que ela ordenhe de 3 em 3 horas por um determinado período, mas se essa mãe também conseguir fazer uma rotina de ordenha em casa que não seja cansativa, de repente ela chega, ela toma um banho, ela janta e antes de dormir ela faz uma ordenha. Geralmente recomenda um power pump, que é uma ordenha bem intensiva, antes de dormir. E aí, se ela conseguir acordar lá pelas 4h30, 5 da manhã e fazer mais uma ordenha e dormir mais um pouquinho antes de ir para o hospital, quando ela chegar no hospital, ela já vai começar outra rotina de ordenha. E assim, a gente garante que a engrenagem ali da produção de leite daquela mãe vai continuar funcionando sem enferrujar para quando esse bebê puder ir ao peito. E essa ordenha que a mãe faz em casa, ela não vai poder levar para o hospital. O que ela ordenha no lactário do hospital vai servir para alimentar o bebê na UTI. Mas o que ela ordenhar na casa dela, ela pode fazer em um estoque, porque de acordo com o protocolo americano, se você tiver um freezer decente que congele até menos 17
para mais negativo, né, para menos, você pode congelar por até 6 meses, né? Você vai montando um estoque, tanto para sua volta ao trabalho, quanto para usar como complemento, se necessário. Quando o bebê tiver alta, se ele ainda precisar de complemento, a mãe vai usar o próprio leite dela no lugar da fórmula. Comenta aqui embaixo se você sabia que isso era possível, usar o próprio leite da mãe como complemento e não a fórmula. Porque assim, não existe leite fraco, né? O leite humano é muito mais rico do que a fórmula. Só que às vezes o bebê ainda não tem capacidade de extrair todo o leite daquela mãe. Então por isso que ele precisa ser complementado. E esse complemento, ao invés da fórmula, pode ser o próprio leite da mãe. Isso também vai garantir uma autoconfiança muito grande naquela mãe. Ela fala, nossa, ele realmente, mesmo complementando, ele complementa com o meu leite, então meu leite está sendo bom para ele. Isso vai dar uma autoconfiança, garantir que aquela mãe às vezes até consiga migrar o bebê para uma amamentação só no peito, exclusivamente. Pode demorar? Pode ser rápido? Pode. Vai depender de muitos fatores, quanto tempo o bebê ficou internado, quanto que ele foi exposto ao peito, como está a produção de leite daquela mãe. O importante é, desde a gestação, você já ter uma consultora, porque se o seu bebê nascer prematuro, ou às vezes você já até sabe por alguma questão, condição, que seu bebê vai nascer prematuro, você já esteja com tudo preparado, com todo o planejamento, a consultora ali para te dar a mão naquela hora, para falar, vai fazer assim, vai fazer assado, como que vai ser o seu plano de ação, e ela vai estar ali segurando na sua mão e te orientando e passando esse plano de ação e conversando com o pediatra e conversando com outras pessoas da equipe para que você consiga ficar tranquila, garantir que seu bebê esteja sendo alimentado, que esteja adquirindo a estabilidade clínica enquanto você mantém a sua produção para em breve, num futuro muito próximo, você conseguir amamentar. Mas o bebê que fica na UTI muito tempo, ele vai conseguir pegar o peito? Não tem essa questão de confusão de bico? Sim, existe a confusão de bico, mas uma vez que você mantém a produção do leite, o bebê vai no seu peito, ele vê que tem alimento ali, ele pode começar a gostar da ideia. Então a gente pode reverter essa confusão de bico. E como que a gente faz para também não fazer o bebê ter uma aversão ao peito? Então, o método canguru também fala que quanto mais pele a pele, e é isso, gente, bebê pelado, a mãe aqui com o colo pelado, ele encostadinho nela, e aí se tiver muito frio, bota uma manta por cima e faz com que esse bebê fique ali, porque isso vai fazer com que ele instintivamente busque o seio da mãe, igual todos os mamíferos fazem. Então ele vai buscar, eu falo que ele vai ficar amigo do peito, ele não vai ter aquela aversão, porque às vezes os bebês vão pro peito só pra mamar, e aí aquela coisa, todo mundo força e segura, e aí tem, eu falo que é uma amamentação a 6 mãos, né? Tem um segurando, o outro segurando o bebê, outro ajudando a mãe, e aí o bebê acaba pegando uma aversão do peito, porque é uma situação muito estressante para ele. Então o pele a pele, quanto mais o bebê puder cheirar, lamber, tentar buscar o peito sozinho, entender como funciona, e sempre colocar o bebê no peito quando ele não estiver com muita fome, quando ele estiver pronto para sugar no peito, quando ele tiver segurança, ele consegue coordenar a sucção, deglutição e respiração, aí sim você pode tentar pôr ele no peito sempre sonolento, quando ele não tá assim num estado de alerta, num estado muito racional, ele instintivamente vai abrir a boquinha, não vai se estressar tanto, e pode ser que ele comece a acostumar, ele comece a aprender como funciona a amamentação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me deixem aqui nos comentários. Aqui também na descrição tem outros vídeos meus, tem playlist e tem as minhas redes sociais, o meu site, o meu curso online. Então fiquem à vontade para clicar, para me conhecer melhor. Não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever se você gosta de conteúdos como esse. Muito obrigada!